Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos os ensinamentos de Jesus através das suas parábolas. E para tal, nós buscaremos no livro Há Flores no Caminho. Amélia Rodrigues nos traz belíssimas páginas. Vamos buscar o capítulo 16, Resistência contra o Mal, porque se há uma coisa que nós temos que fazer nas nossas vidas, são escolhas. E nessas escolhas nós temos que resistir. A tantas coisas nós temos que resistir. Até no cuidado dos nossos pensamentos, né? Resistir a deixarmos que o pensamento caminhe para um padrão vibratório mais inferior. Tudo é uma questão, então, de escolhas, de posicionamento. E o arrastamento para o mal, muitas vezes, é muito grande. Então, é preciso que tenhamos força, determinação para isso. Vamos ver, então, o que a Amélia Rodrigues nos traz sobre a resistência contra o mal. Quando a noite se adornou de estrelas e os ventos brandos cantarolavam o poema da tranquilidade na moldura da natureza em festa, Simão Pedro, utilizando-se do bucolismo ambiente para interrogar, emocionado, o mestre querido. Naquele dia, a canção das bem-aventuranças foi entoada pela primeira vez aos ouvidos da humanidade para nunca mais silenciar sua voz. Então, pelo que nós depreendemos, foi no dia, seguiu-se, ao momento em que Jesus havia trazido o sermão da montanha das bem-aventuranças. O impacto da mensagem impregnou a terra com uma vibração jamais sentida, assinalando profundamente a história dos tempos futuros. O amor desatou finalmente seus elos e ligou as criaturas todas, umas às outras, para não mais se apartarem. O lobo passava a conviver com o cordeiro, e os chacais já não se disputariam presas. Era um instante novo, que se fazia eterno, além dos tempos, vencendo os espaços. A melodia articulada em palavras vibrantes, ora doces, ora fortes, ficaria dividindo os tempos em que o poder da força cedia lugar à força do amor, gerando os fundamentos do homem espiritual. Seria impossível agora ignorar-se a missão do homem inteligente no mundo. Não haveria lugar no contexto da nova doutrina para as lutas fratricidas, nem para as disputas mesquinhas. Jesus rompera indimensional a limitação do homem, concedendo-lhe força e visão imensuráveis. O amor se tornava o zênite e o nadir dos interesses superiores. O ar balsâmico levaria por toda parte a voz, as palavras, as regras de ouro da não violência, da tolerância, do amor sem limites. A multidão dispersara-se, magnetizada pela embriaguez festiva das esperanças ditosas. Então, passado aquele momento mágico, imaginamos que tenha durado um bom tempo, porque o Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao 7, né? E Jesus foi cantando o Sermão do Monte, em cada passagem dentro da métrica escolhida por ele, para que alcançasse os corações. Então, terminado, não é?
A multidão, conforme Jesus vai embora, se afasta, a multidão dispersara-se magnetizada pela embriaguez festiva das esperanças ditosas. Todavia, entre o momento da canção dos lábios de Jesus e o da ação dos homens no mundo, dobrar-se-iam os ervos de dor, de reajustamento nas engrenagens da vida, de recuperação pessoal, até que se tornassem realidade os sublimes ensinos no coração das criaturas. Os lobos se uniriam aos lobos e os chacais se disputariam os despojos das presas vencidas. Porque lhe constituísse uma sinfonia penetrante e bela, mas difícil de ser dominada em toda a sua musicalidade sublime, o velho pescador, que se calejara nas lutas com os homens e não lograva dominar os ímpetos que não poucas vezes o martirizavam, buscou o amigo a fim de aclarar as dúvidas e interrogações que os ensinos libertadores suscitavam. No alto, uma lua fulgurante derramava argêntea claridade que embelezava a terra em paz. Mergulhado em profundo cismar, o Senhor aguardava as ansiedades dos companheiros a fim de libertá-los por dentro das aflições perturbadoras. Dando à voz emocionada um acento de ternura, o dedicado e fiel servidor inquiriu. Então Pedro pergunta a Jesus: Senhor, a mensagem que ouvimos penetra-me a alma como um punhal de luz que fere a noite no meu ser com claridade nova, sangrando-me os sentimentos atormentados. Enquanto a escutava, experimentei a morte e sofri a vida. Mergulhei nas trevas do medo e surgi na meridiana bênção da esperança. Sufoquei-me em angústias e abri-me em confiança. Dor e paz se alternavam no país do meu coração, sacudindo-me em tormentos e calmarias, dando-se mais ênfase em face do silêncio e da atenção do Mestre, prosseguiu: a verdade é que sou passado e futuro desse hoje que nunca morrerá. Ante a força da humildade, da pobreza, do amor, do perdão, da pureza, surge-me o impasse de como proceder em razão dos hábitos arraigados, antigos. Como procedermos ante um adversário impiedoso a quem aprendemos a odiar? Então, as dúvidas de Pedro, né? Porque a lição, a tarefa era o perdão. Mas como proceder diante de um adversário impiedoso? O mestre relanceou o olhar pela noite prateada e interrogou a seu turno: Simão, que sucede à noite visitada pela luz? Adorna-se de claridade, respondeu o interlocutor. E ao pântano que vai drenado? Insistiu o mestre. Oferece terra para a agricultura, replicou profundamente o discípulo. Do mesmo modo, Simão, esclareceu o benfeitor celeste, quem conhece o amor jamais odeia. E se traz na alma a vasa pútrida
da animosidade, drena-a a fim de que a terra dos sentimentos se ofereça à sementeira da esperança. Então Pedro ouve. Para Pedro era difícil compreender esse perdão integral, né? Essa necessidade de perdoar. Então, para ele era difícil. Então, ele continua indagando o mestre. Se um amigo, instou o velho pescador, com quem privamos no dia a dia, se volta contra nós em acusações injustas, não será lícito fugir dele, guardando mágoa pela ofensa sistemática? Jesus então coloca: quando alguém se volve contra nós, elucidou ameno o cantor da vida, ele está sempre com a razão. Se a acusação tem fundamento, deveremos amar quem nola faz, corrigindo-nos, mesmo que a intenção dele não seja edificante. Se for destituída de verdade, ele ainda tem razão, porque enfermo vê o mundo e as criaturas conforme é, carecendo de piedade e auxílio fraternal. A mágoa é veneno que corrói interiormente quem o conserva. Aí Pedro insiste. Todavia, se as nossas melhores palavras, insistiu o sofrido pescador, são confundidas, as nossas atitudes são transformadas em belicosidade, se os nossos sentimentos são tidos como perniciosos, será justo não conservar ressentimento de quem nos perturba deste modo a marcha? Aí Jesus diz: o ressentimento, Pedro, explicou o excelso advogado do bem, é como ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Que atitude tomar então contra o desertor que covarde transfere sua fraqueza para nossa responsabilidade em razão de competir, em relação ao competidor inescrupuloso que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente e malsinando-nos as horas, junto ao beneficiado pelo nosso carinho, que se volta como serpente e nos pica o regaço onde encontrou apoio e amparo, quando a perturbação foi provocada por membros da nossa família espiritual, enfrene agressividade? Pergunta então Pedro a Jesus. A do perdão constante e sistemático, ripostou Jesus, única força capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. O perdão é o amor que se movimenta em oportunidade nova para quem delinque. Mais do que uma palavra, é uma filosofia de comportamento humano, propiciando resistência pacífica contra o mal, beneficiando quem o doa, socorre, a quem se destina e compreendendo aquele que fere, abençoa o agressor. O homem compreenderá hoje ou mais tarde que a batalha mais difícil de travar é a que deve atuar no mundo íntimo contra as próprias paixões, por cujo esforço se descobrirá a si mesmo. Infelizmente, estamos ainda na antemanhã da humanidade nova, que surgirá
a penates de sacrifícios e renúncias, de dores e de autossuperações, até o instante da vitória do bem integral. Para tal cometimento, eu vos mando a todos, a ti e aos demais discípulos, na condição de ovelhas mansas e confiantes, ao meio dos lobos rapazes, a fim de conquistá-los. A mansuetude é o meu sinal no coração de cada um, e o amor será sempre o elan para uni-los todos como a uma só família. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca. Sereis conhecidos pelo potencial de bondade com que iluminardes o mundo e a rota dos tempos. Silenciou o Rabi, que fitava os horizontes sem fim do futuro da humanidade, encerrando ali o sermão das bem-aventuranças ante o velário da noite salpicada de brilhantes estelares e prata de luar. Chorando em silêncio ao lado do mestre, sem mais interrogações, Pedro compreendeu que por ele, pelo amor, deveria dar a sua vida, sem oferecer jamais resistência contra o mal. Então, que bela lição Amélia Rodrigues nos traz, baseado nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos do orai e vigiai, das bem-aventuranças, nos alertando que somos o sal da terra. Então, esse sermão é profundo demais, que possamos meditar nas bem-aventuranças e com isso nos conectaremos mais com Jesus e podemos dizer que caminhamos ao lado dele. Queira Deus que consigamos essa postura nas nossas vidas, através da vigilância, corrigindo as nossas escolhas, não nos deixando arrastar, mas ao mesmo tempo, lembrando a lição O Homem no Mundo, em que no Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro que temos que viver no mundo, mas não devemos nos corromper com o mundo. Então, é importante mantermos o nosso padrão vibratório, é importante nos munirmos de forças para não nos deixarmos levar de roldão em tempos de tantas fragilidades, tantos desequilíbrios emocionais, em que espíritos mal intencionados, com uma bem urdida técnica, vão alcançando os nossos pensamentos se nós não formos cuidadosos. Então, reflitamos muito, agradeçamos a Deus, que fiquemos em paz.